Em primeiro lugar, colocando aqui a minha indignação por tudo que nós ouvimos nesse período e principalmente nesta última semana. Eu digo que foi a semana do sentimento contra as palavras repugnantes, expressões repugnantes que foram colocadas não só pelo presidente eleito, mas também pelos procuradores da Lava Jato, cujas expressões foram reveladas. Debocharam da morte de entes queridos do ex-presidente Lula, sua esposa, seu irmão, seu neto. Foi debochada a palavra do presidente da República debochando da esposa do presidente da França por ser uma mulher mais idosa, mais velha. Foi o deboche em relação aos governadores do Nordeste, em relação aos índios, em relação às pessoas que atuam em defesa do meio ambiente. Ou seja, podemos nomear esta semana como a semana da repugnância. Na verdade, nós vemos cada vez mais que o ethos fascista, as pessoas que não aceitam o diferente, a opinião diferente, trabalham cada vez mais com o ódio, com a violência, com o preconceito. Esse pessoal não consegue trabalhar minimamente com a solidariedade, com a humanidade. É algo de fato que chama a nossa atenção, porque é muito grave o que é dito pelo senhor Bolsonaro, como é muito grave o que fizeram os procuradores da Lava Jato, dirigentes da chamada Força-Tarefa. O preconceito com a mulher, o preconceito com vidas humanas e o preconceito com todos aqueles que defendem a preservação ambiental. Quero dizer aqui que nessa questão da Amazônia, que tomou uma dimensão imensa, foi uma grave situação que o Brasil expressou para o povo brasileiro e que obviamente foi observado em todo o mundo. Quero dizer aqui que nós, que fazemos parte da oposição, dos diversos partidos que compõem a minoria, nós sempre defendemos que a questão da Amazônia brasileira é um problema do Brasil. A Amazônia brasileira faz parte da nossa luta pela soberania nacional. Nós nunca aceitamos a ideia de que isso é um problema da internacionalização. Esse não é um tema da internacionalização. Esse é um tema da soberania nacional. A Amazônia brasileira é um problema do povo brasileiro. Nós temos que tratar o tema da Amazônia, que envolve a pesquisa, a biodiversidade, a agricultura familiar, os nossos índios, os nossos quilombolas, os povos da floresta, o povo extrativista, todos aqueles que lá produzem, olhando para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental, a ciência, a preservação do ecossistema, dos biomas. Nós não temos dúvida de que isso é um problema nosso. Esse é um problema que nós temos que tratar e nós temos que resolver. Não aceitaremos qualquer intervenção internacional no nosso território, nas nossas questões, na nossa biodiversidade. Essa sempre foi a nossa opinião, sempre foi a nossa defesa. Agora, quem não tem autoridade para falar em soberania nacional, quem se acumpliciou com os criminosos da Amazônia, quem se acumpliciou com a grilagem que desmata e incendeia, quem se acumplicia com o crime, quem provoca e protege os incêndios e o desmatamento, é o presidente Bolsonaro. Esse sim entrega o patrimônio brasileiro, este sim protege os criminosos, reduzindo o papel da ciência, dos órgãos de fiscalização, nega, vira de costas para os dados científicos, demite o presidente do INPE, fragiliza, tira recursos, não permite a fiscalização, reduzindo inclusive os autos de infração, protege a grilagem, se acumplicia com aqueles que produzem sem proteger o meio ambiente, se acumplicia com a parte pior do chamado agronegócio, e aqui eu não generalizo, acho que há produtores que fazem a sua produção séria com preservação ambiental, mas ele se acumplicia com esse segmento que só degrada, que só explora sem nenhuma preservação ambiental, com a grilagem, com os madeireiros e que aqueles que fazem as queimadas. A responsabilidade pelo que acontece hoje na Amazônia é do presidente da República e do seu governo. E ele, enquanto faz esse discurso falso
de soberania, ele vai entregando o nosso patrimônio brasileiro, a nossa biodiversidade, vai abrindo para mineradoras americanas e outras mineradoras que querem entrar na Amazônia. Ele vai entregando a Petrobras, vai entregando a BR, todo o sistema elétrico brasileiro e todas as outras empresas estratégicas desse país. Esse presidente não tem autoridade para falar em soberania. Ele, inclusive, está mudando seu discurso. Disse que não tinha jeito, não tinha como resolver o problema porque não tinha recurso. O que é uma lavada mentira. Ele está asfixiando os recursos fundamentais desse país para colocar em prioridades que são suas, que não são as prioridades do povo brasileiro. Então temos que ter claro aqui, e amanhã nós faremos uma grande reunião de todos os deputados que defendem o desenvolvimento sustentável, a soberania brasileira, a Amazônia, os povos originários da floresta, a ciência. Estão convidados, será na sala de reunião de líderes, às 10 da manhã, onde lá numa reunião ampla, com muitas entidades, trabalharemos uma agenda de trabalho, uma agenda legislativa e uma forma de reagir a esse crime que se faz hoje na Amazônia brasileira. É patrimônio nosso, patrimônio do povo brasileiro, e é o Brasil que tem que defender o seu patrimônio. Em nome da soberania nacional, em nome da ciência, em nome do ar que respiramos, em nome da saúde do clima, em nome dos povos da floresta, em nome daquilo que nós defendemos como nosso patrimônio, queremos sim fazer a defesa da Amazônia e desmascarar o ministro Ricardo Salles, manipulador de mapas, que não tem mais autoridade para ficar no ministério. Temos que pedir a demissão do ministro Ricardo Salles, exigir a sua demissão. Não tem mais condição de ficar nesse ministério depois da manipulação de São Paulo e das manipulações nacionais. Em nome da soberania e em defesa da Amazônia. Muito obrigado, presidente.